Ah, Eu estava procurando a tal da bola que não aparecia. eu sabia que essa bola ia fazer confusão. Ai, Deus do Aí céu. apareceu um retângulo. Eu falei, isso não é bola. Eu tô esperando. Não. Aí não tinha alternativa, eu cliquei no retângulo. Como eu vou fazer live com um amigo, né? Meu Deus. Olha lá. A Alessandra está aí com a gente, olha. Olha, Ai, é a Alessandra, olha, Cigarra, Simone e suas formiguinhas, fãs da Simone estão todos aí com a gente. Acabou a live da Simone agora, tava linda, Serginho, linda. Todo domingo é um presente, assim, para quem é fã e para quem não conhece. Então, tava linda, 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 o pede para repertório tá Simone lindo. cantar duas músicas para mim. Oi, eu? Pede É, você. aí eu tô vergonha. Fala aí, olha, tá todo mundo aí que é fã dela, a gente anota e manda. A bicicleta Ah, da bicicleta é linda, a Gabriel adora. e aquela cigana ali, o meu destino. O Vai ser o amanhã. nome. É o amanhã. O amanhã. São as músicas preferidas do Gabriel. Você sabe que aqui em casa a gente acorda com amanhã para ele cantando, Hum. né? E quando eu saio com ele de bicicleta, eu vou cantando atrás dele, ele vai cantando junto. Eu ainda não consegui filmar, mas eu vou filmar ainda. Você vai ver. Se a Simone não cantar para você, Gabriel canta. Ai, ai. Vamos lá, meu amigo, vamos Acho começar, que porque a tem gente tem. uma aluna que vai Tá, entrar aqui, ela quer um tá. autógrafo seu. Meu? Ela No adorou, livro? ela adorou o filme e ficou fã do livro. Então, É a pois é, e você Sofia sabe, ó. Roberts. É, né? Ah, a Sofia, ela entrou mesmo, ela tá seguindo Mulheres à Sexta aí. Ela Tá se seguindo. apaixonou pelo documentário. Então, olha, diz para ela sim que estamos aí. Até dia 30 o filme está disponível no site Mulheres à Sexta. Depois ele sai do Mulheres à Sexta, ele vai para os festivais. Aí a gente não vai ter como mostrar, não, hein? Então, vou até marcar aqui, Serginho. Hum. E você, por A favor, Sofia aqui, ó. se apre... Ah, Ela tá Sofia tá falando. aí, ó. Oi, boa Tá noite, falando, me se apaixonou apaixonei mesmo, mesmo. é. É, falou aí, tá aí, ó. Ela já fez propaganda Sérgio. para os É. colegas da sala lá na USP. Ah, muito legal, muito legal. Serginho, meu querido, É, eu vamos conheço lá. você, mas as pessoas que estão aqui não te conhecem. As pessoas não sabem quem é você e o tanto que você já fez pela sua educação no Brasil. Eu queria que você se apresentasse um pouco, me dissesse como que era a sua vida até você chegar na Universidade de São Paulo. Brincadeira. Mas assim, a gente quase foi colega, mas assim, eu queria que você falasse para gente como que foi assim o seu caminho até você chegar à Universidade de São Paulo, porque a gente sabe que antes da Universidade de São Paulo, o seu impacto na educação já estava acontecendo, né? Então você podia contar para gente, por favor? Tá bom. Eu vou fazer um recorte, e aí, se você quiser que eu depois aumente o recorte, eu volto alguns anos atrás, tá bom? Tá. Então, logo que eu me formei, eu comecei a atuar na educação. Eu estava na área não escolar. E aí fui fazer estágio na escola em que eu estudei, uma escola pública, e aí eles me pediram para ficar como professor. Então, eu comecei Sim. dando aula ainda na graduação. E nessa escola, eu estava no auge daquelas discussões da educação física escolar no Brasil. Isso não é educação física, aquilo também não é, aquele outro também não é. E o professor se via na escola, faça o que Uhum. você achar que tem que ser educação física. E eu comecei a dar umas aulas de educação física daquilo que eu achava que era educação física para mim. Mesmo sendo formado na universidade, na USP na época. Uhum. Eu tive pessoas que eu não acredito que nada é por acaso, né? Mas que cruzaram o meu caminho e que souberam reconhecer aquilo que eu estava fazendo diferente. Sim.
Então, logo no início de carreira, eu comecei a trabalhar. O primeiro trabalho meu foi com formação de professores. Eu trabalhar na formação das professoras do magistério. Antigamente, a professora de primeiro a quarto ano, ou quinto ano hoje, né? Ela se formava em nível de segundo grau, que é o ensino médio. E eu comecei trabalhando com elas. Então, eu comecei trabalhando com formação de professores e nunca parei. E as demais pessoas com que eu fui estabelecendo contato foram me levando para órgãos centrais. Então, eu fui expor trabalhos na diretoria, que chamava Delegacia de Ensino, hoje é Diretoria de Ensino. Sim. Das diretorias, eu fui para o órgão superior, que era a DRECAP, que eram divisões. E das divisões, eu cheguei na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E na época, eu já fui jovem, né? Eu comecei jovem na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que era chamada SEMP, Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, que hoje já mudou o nome. E eu era responsável por toda a educação física escolar. E eu dividi essa coordenadoria com a Maria Elisa, uma grande amiga minha que aposentou, está lá em Santa Catarina. Então, era eu e ela, éramos eu e ela. Ela respondia direto pelos jogos escolares, eu era o vice. Eu respondia direto pela educação física escolar e ela era a vice. Sim. E todas as nossas discussões tinham que sair da nossa cabeça e criar e recriar a educação física e o esporte escolar no estado de São Paulo. Então, nós tivemos 14.300 professores de educação física no estado de São Paulo. Nós tivemos na parte, por exemplo, de esporte, eu vou dividir nesses dois segmentos. No esporte, a gente organizou o que era chamado de turma de treinamento. São Paulo é o único estado no Brasil que é regulamentado. O professor ganha para dar essas aulas, hoje chama-se atividades curriculares desportivas. Ganha para dar essas aulas, compõe jornada de trabalho, inclusive do efetivo. Sim. O professor vai para os jogos escolares com tudo nas suas transporte, alimentação e material permanente para ele dar um pouco de treino. Sim. Você tem outros modelos no Brasil, mas como esse no estado de São Paulo, que faz parte da jornada de trabalho, o professor ganha para dar essas aulas, não. Na parte curricular da educação física escolar, nesse outro segmento, a gente organizou o currículo do estado de São Paulo. Né? No final nós tínhamos na década de 80 a proposta curricular e nos anos 2000, pós-PCN, os parâmetros curriculares nacionais, nós tivemos os currículos. Então, um dos pioneiros foi Minas Gerais. Mas São Paulo inovou com o currículo, trazendo cadernos de apoio ao professor e ao aluno. E isso foi tudo com você nessa gestão? Nessas gestões. Sim. O Gotani brinca assim comigo, né? Quem não Peraí, Gotani... o Gotani você tem que apresentar, né? Porque Serginho, como secretário de Educação, é que ele fala assim, chegamos na Secretaria de Educação, mas ele não fala quem ele era. Não é? Era o coordenador de Educação Física Escolar. Então, né? E que é um grande cargo, porque você está vendo o estado inteiro. Né? Então, todas essas melhorias, todas as coisas que vocês estão vendo, assim, foram implantadas por ele. Né? E hoje em dia ele trabalha... Você operacionaliza as políticas públicas do governo na figura do secretário de Educação. O secretário é uma figura que distribui algumas funções e você operacionaliza aquilo e discute as políticas públicas. Sim. Sim. E aí, hoje, ele trabalha na Universidade de São Paulo, é professor da Escola de Educação Física e Esporte, que foi a minha escola, meu primeiro trabalho no Brasil. E lá nós temos uma pessoa que é o grande nome da educação física brasileira, que é o professor Gotani, que, aliás, começou tudo para que hoje a gente possa desfrutar, né, Serginho? É verdade.
É verdade. Então, agora diga, de Gotan diz... O professor Gotani brinca comigo e fala assim, a gente precisa descobrir o que é que você tinha de mágica, que trocava governador, trocava secretário e você permanecia na gestão dos professores de educação física, né? E eu digo que eu nunca fiz nada para estar em cargo e funções, mas eu fiz tudo por ideais. Eu trabalhei muito por professores, para os alunos e pela educação física. Eu sei que quando a gente termina um ciclo da vida, né, a hora que eu saí da secretaria e fui para a USP, muita coisa mudou e muda daqui para frente, nesses próximos anos. Sim. Mas a gente deixa uma trajetória registrada, um caminho percorrido, com várias ações que foram feitas e que podem ser seguidas ou não, dependendo, né? Então, Sim. você participa desde de questões mais políticas que você não goste. Então, você é filiado ao partido político do governador? Não sou filiado a partido nenhum, né? Mas você, em determinados momentos, é convocado para reuniões políticas para discutir futuras políticas públicas. Uhum. Né? Sim. Então, por exemplo... Fale. Não, e é aí que a gente acaba realizando as coisas que a gente gostaria de ver acontecendo, né, Serginho? Porque no outro dia eu estava me lembrando uma coisa, que porque alguém me falou comigo, eu não faço parte disso porque eu não concordo com isso. E aí, uma vez eu falei de um determinado lugar no Brasil acadêmico, e que eu não faria parte dessa organização porque eu não concordava com a postura das pessoas. E um professor, amigo meu na época, disse assim, olha, é por isso que as coisas estão assim, porque pessoas como você não querem ir lá e não querem mudar. Eu nunca esqueci isso, e isso mudou muito na minha maneira de ver as coisas. Não é não participando, não fazendo parte, que a gente muda alguma coisa, não é? Às vezes a gente precisa estar lá, independente de qual que seja o governador, para que a gente tenha que as coisas aconteçam, né? Para que as coisas se façam, né? Teve uma profissional Uhum. do Vale do Paraíba, né? E a gente começava a brincar que, assim, em São Paulo, você tem a questão na educação da República do Vale do Paraíba, porque você tem governadores, você tem secretários de lá, né? É uma região poderosa. E uma vez num cargo, estava transição de governador e de secretário, ela falou assim, vocês precisam aprender a boiar. A gente, como? Vai ter aula de natação? Né? Ela falou assim, não, agora é hora de boiar. Não palpitem, não sejam contrários, nem sejam a favor. Deixem as coisas, deixem o mar levar um pouco, e depois vocês voltam a atuar, porque vão precisar que vocês atuem. Então, desgastante a questão política. Porque depois é a gente que recolhe os caquinhos. Né? Depois que tudo quebra, é a gente que reconstrói. Não é? Serginho, fala para mim uma coisa, aproveitar que a Alessandra está aí, tem o povo da educação física aí, e me conta uma coisa. Por exemplo, quando você estava lá, como coordenador, né, da educação física, como que você encontrou a situação do esporte nas escolas, né? E como que você foi, com essas melhorias que você foi fazendo, essa coisa do professor ganhar para poder, já existia antes de você, passou a existir a partir de você? Olha, você tem um movimento, antes da década de 80, eu era aluno da rede pública, quando o Montoro foi governador. Foi a última gestão de governo, que depois eu fui entender isso, né? Professor, que equipou as escolas com materiais de educação física. Sim. Então, quando eu comecei a dar aula com o professor, eu tinha colchões, colchonetes, eu tinha plinto, eu tinha bastões, bola de medicina e bolas esportivas, a bola de arremesso de peso masculina, feminina, né? Você tinha equipamentos, materiais de educação física que são caros.
Uhum. E aí começou a se perder, nunca mais tinha reposição. Quando a secretária Rose Neubauer, no governo Covas, assumiu, ela fez uma reorganização das escolas. Então, ficaram escolas só de ensino fundamental 1, de primeiro a quinto ano, ensino fundamental 2 e algumas ensino médio. Algumas eram fundamental 2 mais ensino médio. Tá? Uhum. Nessa reorganização, ela tira o professor de educação física de todo. O professor de educação física só entrava a partir do ensino fundamental 2. Sim. As aulas de educação física, elas eram da professora polivalente. Uhum. E aí, quando eu vou para a secretaria, eu e Maria Elisa, o nosso primeiro movimento é recuperar esse espaço de aula do professor de educação física de primeiro a quinto ano. Uhum. Então, a gente recupera esse espaço e transforma isso em cargo do professor, para Entendi. nunca mais se perder. Uhum. Aí, a gente começa, então, a recuperar no esporte escolar o que também há décadas atrás existia, que era chamada turma de treinamento. Sim. Existia uma turma de treinamento, mas que com a reorganização do governo Covas, porque pega o Estado falido em 95, elas começam a entrar num movimento de declínio e não atribuição dessas aulas. Uhum. Então, cada vez mais elas estavam sendo extinguidas. Então, quando a gente primeiro traz as aulas de volta para o professor de educação física escolar. Quando a gente trouxe, abriram-se no estado de São Paulo 3.600 vagas de professores para concurso. Uau! Isso não é pouco. Não, isso não é pouco, isso é, né? Para quem... um baita mercado de trabalho que se abriu. Aí a gente começa o outro movimento, dar o esporte na escola. O esporte da escola. E aí a gente, então, para não ficar na tecla do turma de treinamento, então a gente transforma isso na chamada atividades curriculares desportivas. E organiza uma fundamentação teórica que esses momentos eram momentos destinados para que os alunos sensibilizados nas aulas de educação física pudessem ter mais momentos de aprofundamento e especialização em habilidades motoras e recursos didáticos das suas práticas preferidas, né? E aí a gente foi ampliando. Então, as atividades curriculares esportivas, elas não ficaram restritas ao voleibol, basquetebol, futsal e handebol. A gente pôs o atletismo, a gente pôs o badminton, a gente pôs a ginástica, a gente pôs o tênis de mesa, xadrez, possibilidades variadas de manifestações da cultura de movimento ligadas ao esporte, né? Com situações até mais próximas, às vezes, da ginástica, às vezes mais próxima ao jogo, mas compunham quadros de modalidades de ACD. As ACDs foram então organizadas por agrupamentos, né? Como seguir. Aí a gente coligou com a Secretaria de Esportes. Então, a gente pegou as categorias de esporte: pré-mirim, mirim, infantil, juvenil. Né? E aí a gente também estende o pré-mirim para as aulas dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, a gente não só trouxe o professor de educação física para as aulas de educação física escolar, como eu também trouxe as ACDs para esses professores. Deu para entender esse movimento? Sim, eu lembro da época das ACDs. Lembro muito bem desse movimento. E isso, Serginho, assim, em todas as pesquisas, né, assim, depois de fazer esse último artigo que a gente fez junto, né, que é a participação das crianças no pré-mirim, nos Jogos Escolares de São Paulo. Aí a gente vê, por exemplo, por que o estado de São Paulo tem tanta matéria-prima que eu estou dizendo assim, né? Atletas para oferecer as seleções de base, que são as seleções juvenis, que tem, por anos, né? As seleções têm sido escolhidas no estado de São Paulo, né? Que são essas oportunidades. E aí, como você trabalhou, né, na secretaria, quais são as dificuldades que você encontrou para fazer todo esse trabalho? Porque isso é importante a gente saber,
Até porque os outros estados podem ter dificuldades diferentes, porque a gente sabe que, em comparação de São Paulo com outros estados, em termos de Secretaria de Educação e dinheiro disponível, é uma diferença gritante. Mas quais foram as dificuldades que você encontrou? Então, primeiro é a vontade política de quem está no poder. Uhum. Isso é uma coisa que você vai se deparar em qualquer estado, que os governantes eles olham a eleição. É um fato. Isso dá assim, um pernilongo aqui me atormentando. O governante... Ainda vou ter que acertar esse danado aqui. O governante olha a eleição. Uhum. E aí você tem que saber vender um pouco os projetos educacionais. Sim. Então, você tem as figuras políticas que são trocadas o tempo inteiro. E você... esses são os principais facilitadores e dificultadores daquilo que a gente chama da implementação das políticas públicas. Sim. Agora vamos ao que interessa, que é uma coisa que a gente tem debatido aí quando a gente encontra para conversar sobre as nossas produções acadêmicas agora em prol do esporte, né? Olha, como que você vê hoje a postura do professor de educação física com relação ao esporte na escola? Porque você está trabalhando com formação também, não é? Isso. E assim, na live você pode falar, porque depois, se você quiser, a gente edita. Olha, só quem acompanhou os jogos escolares, sabe, entende um pouco isso. Então, o professor, quando vai para os jogos escolares, existe diversos momentos, por exemplo, a questão da diretoria de ensino, a capital, ou regiões do interior, depois a grande São Paulo, né? Depois tem o brasileiro, depois tem fora do Brasil, nas Américas. E é um encantamento que o professor tem muito grande. Sim. Agora, o professor de educação física, nos últimos anos, vem sendo bombardeado se ele falar que ele gosta, no Brasil, se ele fala que gosta de esporte. Bombardeado. É triste falar isso, mas é bombardeado. Engraçado. Eu acho engraçado, porque você veja bem, é a formação da criatura, não é? Bom, continua, porque a minha opinião você já sabe. Ele é bombardeado. Uhum. Se ele vai participar dos jogos escolares, é porque ele tem um trabalho muito bom nas escolas e que o diretor entende, não que ele entenda do esporte da escolar, mas que ele entenda do benefício que aquele professor traz para a escola com o trabalho que ele faz. Uhum. Então, você já tem um obstáculo hoje em dia do diretor não querer liberar o professor para sair da escola. Sim. Você tem um obstáculo do professor querer trabalhar o esporte na escola, o esporte da escola, pelas próprias teorias de educação física aqui no Brasil, que vão bombardeá-lo. Uhum. Então, muitas vezes, assim, olha, essa é a modalidade voleibol. Nós temos 6 aulas no ano inteiro para vocês conhecerem todo o voleibol. O aluno vai sair jogando voleibol? É uma pergunta que eu nem sei nem se eu respondo aqui na live. Não, mas por um lado, a gente pode pensar o seguinte, né? Assim, por um lado, você tem aula de educação física, que é onde você encontra a maior quantidade de crianças. Eu digo assim, onde estão as crianças? A maioria das crianças em conjunto que você pode educar, que você pode passar os valores, os benefícios de uma atividade esportiva, de uma atividade física, que não precisa nem ser esporte, mas onde elas estão todas concentradas? Na escola. Não é? Então, o que você pode é aumentar esse repertório motor,
aumentar essa experiência com este tipo de atividade física, que aí é o esporte. Então, vai jogar vôlei, vai jogar basquete, vai jogar tênis, vai jogar badminton, do jeito que você estava falando, das opções. Ela não vai sair um tenista, ela não vai sair uma jogadora de basquete, mas ela vai ter a oportunidade de ter participado daquilo. Olha, Serginho, tem uma coisa assim, dividindo com você, a gente conversa muito, a gente sempre fala disso. O aluno entra numa escola aqui de ensino médio pública. É uma escola pública. Que criança não paga absolutamente nada. Todos são aceitos, independente de se é cidadão, se não é cidadão, se tem papel, se não tem papel. Ele está lá. Essa criança participa de coral, de aula de música, de todas as modalidades de esporte que ele quiser participar. Ele disse, ele vai sair um atleta, um cantor, um músico, a gente não sabe, mas ele teve a oportunidade de participar. E aí tem os clubes, né, que são as atividades extracurriculares, etc., para poder formar essa base aí, de ter essa base para formar uma base depois de treinamento, de competição, enfim. E aí, quando eu vejo você me falando dessas coisas do Brasil, né, aí eu fico assim, essa situação tá desse jeito por quê? A briga interna do que seja educação física faz ela... Isso eu falo, tem aluno meu assistindo, e eu repito sempre. O jovem presta o vestibular no Brasil, ele tem interesse em fazer educação física, ele presta um vestibular prestando na área da saúde. Sim. Ele tem uma graduação que 50%, de 30% a 50% é de formação na área da saúde, pelo menos. Aí ele tem depois uma ramificação que ele escolhe bacharelado, licenciatura, tal. Ele se forma, mesmo que ele se forme na licenciatura, a hora que ele vai para o Conselho Regional, que é o CREF, ele tira um registro que fala que ele é profissional da saúde. Quando ele chega na escola pública brasileira, falam para ele, olha, você é profissional de linguagens, tá bom? Você não é da saúde, não. É. Mas a culpa é nossa também. A culpa é nossa também, os profissionais de educação física que Não talvez é? deixaram. É. Porque, veja bem, o profissional de educação física, ele tem, a prática é 80% da formação dele. Não é? É o que você vai ensinar, é colocar essas crianças dentro de uma experiência esportiva, dentro de uma experiência de atividade física e que voltada para a saúde. Coloca na linguagem, por quê? Porque a gente colocou o rótulo que é uma linguagem de uma cultura corporal de movimento. Correto? Então, a gente, o que me instiga, assim, às vezes, de pensar a educação física brasileira e da formação do professor, é o fato dele entender que processo de transformação de uma sociedade, ela se dá, sim, dentro de uma sala de aula. Mas não é como se apresenta a ideia. Não é? Você não utiliza do esporte para crescer a consciência política, porque senão você está usando o esporte para manipular as pessoas, como as pessoas fizeram antigamente. Essa não é a questão. Você usa o esporte como um meio educacional. Respeito, colaboração, time esporte, né? o teamwork lá, o trabalho de equipe, liderança, não é? Todas essas coisas que você aprendeu, eu aprendi, e que isso fez um Brasil grande em termos de meninos e meninas praticando esporte na escola e levando esses jogos escolares que eu até me emocionei bastante com a Heleninha, porque eu estava dentro do Taquaral quando elas ganharam todo o torneio do interior de São Paulo, de todas as faixas etárias, não é? Mas é porque a Maria Helena e a Heleninha, sim, mas porque elas tinham com que trabalhar.
Heleninha foi em todas as escolas. Todas. Ela recrutou crianças de todas as escolas. Então, a gente tinha com o que fazer, não é? E aí? Pegando por o que você falou da Heleninha, do texto que nós escrevemos juntos, tem um dado muito importante ali, né? A gente pegar o basquetebol feminino. Então, o que já vem sofrendo a aula de educação física escolar? O professor ele acaba não tendo dificuldades de trabalhar a aquisição de repertório motor nesse processo. Sim. Modalidades como o basquetebol, que exigem um grau de experiência grande de repertório motor, por exemplo. No handball, você pode andar com a bola na mão 3 passos, você pode driblar com a bola. Basquetebol, não. Segurou a bola e se você estava driblando, se você for andar com a bola na mão, perde a bola. Você tem que driblar, né? E são habilidades mais específicas para você fazer um jump, um arremesso, uma bandeja. O que a gente nota nos últimos 5 anos na categoria do basquete feminino, na categoria mirim, um declínio acentuado da participação nos jogos escolares. Exatamente. O voleibol, apesar de ter um número grande de participantes, também por exigir habilidades motoras que necessitam de um aumento de repertório motor, também vem em declínio. E tudo que é mais específico. Exatamente. Não é? E a dificuldade também do professor de educação física chegar na escola, como a Norminha me dizia, olha, eles chegam, eles não sabem ensinar basquete. Porque eles nunca jogaram. E é um jogo difícil, né? Mas o declínio continua. O declínio você sabe por que acontece, né? Aí a gente tenta fazer diferente. Vamos pensar sempre como formar melhor os alunos. Então, agora, daqui para frente, assim, né? A gente tem algumas estratégias, né? E aí eu vou pegar assim, as duas coisas da sua cabeça. A primeira, que é esta sua habilidade com as políticas públicas, não é? E a outra é a sua habilidade como formador de professores aí. Então, assim, como mudar, por um lado, né, administrativo, com as políticas públicas, e como mudar na formação de professores? As políticas públicas, à medida que os gestores... Porque, veja, tem uma coisa interessante. Quando é ano eleitoral, aumenta o número de atribuições de turmas de treinamento, de ACDs, aumenta o número de participação nos jogos escolares, entendeu? Então, por exemplo, quando você não tem... quando é ano escolar, a área da educação física ela tem uma visibilidade enorme, porque e leva a uma satisfação da sociedade também de uma forma muito grande. Sim. Haja vista, quando você tem os jogos de futebol, os estádios estão cheios, os jogos de voleibol na televisão que são transmitidos, os ginásios estão cheios, não agora com a pandemia. Então, eu não diria que as políticas, que os governantes não têm essa visibilidade, mas eu diria que há uma questão tacanha de organização da educação, né? Na organização de políticas públicas. Vou ser um pouco mais dar exemplos, depois você corta ou não na edição aí, né? Para a gente não ir para fogueira. Mas se você pega os países, vamos dizer, chamados de mais desenvolvidos, ou que têm uma renda per capita maior, um PIB maior, quanto menor a criança, maior é o número de aulas destinadas ao movimento, à expressão corporal, ao conhecimento do corpo, a relações com a cultura, né, do seu movimento. Quando você chega ao final do ensino médio, pode-se ter um declínio do número de aulas específicas aqui pelas finalidades do ensino médio. Você tem aqui no Brasil, olha, no ensino médio tem que ter pouca aula de educação física, mas você também não atribui muita aula no início.
Sim. Você enxovalha o aluno de aulas que é para alfabetizar. Os alunos não são alfabetizados, os alunos não sabem conceitos de matemática. Uhum. E continuam não sabendo. Porque Exato. suas relações corpóreas que permitem certos tipos de aprendizagem É. não são estimuladas. Uhum. Então, você tem... e aí você tem avaliações externas no sistema educacional que ficam nessa métrica da leitura, da escrita, da alfabetização, dos conceitos matemáticos. Sim. E aí eles aumentam muito a grade horária disso e não permitem outras formas de expressões do aluno na escolarização. Só que quando precisam de visibilidade, a educação física dá visibilidade. Os eventos artísticos dão visibilidade. Sim, sempre foi, né? Cartão de visita de Cartão qualquer de governo visita. é você ter um bom atleta e ter uma equipe forte, medalha de ouro, né? Então, assim, eu não vejo que os governantes não saibam, mas eles precisavam entender um pouco mais sobre educação. E ter, assim, um compromisso efetivo com a educação. Então, em políticas públicas, não é tão difícil enxergar isso, mas precisa ter vontade de. Na formação de professores, aí eu vejo que esse duelo precisa ser vencido, parar, assim, no Brasil existem as chamadas abordagens. Aí você é tal, o fulano é tal. Só que quando você vai para a quadra, eu acho que o professor não sabe nem que abordagem que ele é. Não tem abordagem. A abordagem dele é o que ele vai fazer com o aluno naquela situação, numa comunidade. Exatamente. E que ele tem que pensar em como é que ele leva algumas aprendizagens, aprender o movimento, que então ele precisa pensar em repertório motor, aprender sobre, aprender a respeito, né? O sobre, eu preciso melhorar, estou cansando quando eu começo a correr no atletismo. Né? O que é isso? É uma capacidade cardiorrespiratória, que você vai aumentar se você tiver tempo e tiver treinamento para isso. Né? Conceitos atitudinais, como fair play num jogo. Né? Então, um conjunto de aprendizagens específicas que precisam ser levadas ao aluno. A forma que ele vai levar, existem N's, mas ela é particular para cada comunidade. Você não acha que com essa confusão, né, da identidade da educação física, também falta uma identidade do conteúdo que se ensina? Sim, porque não se avançou nisso. Né? Nós estamos no Brasil há 40 anos nessa briga de discurso político-filosófico de qual abordagem é melhor. E aí pararam as pesquisas sobre conteúdo, metodologia, avaliação. Porque, na verdade, o conteúdo não muda, não é? Que é aí o que você acabou de dizer. Conteúdo, o que se ensina na matemática? Você ensina número, operações matemáticas, conjunto, não é? Interseção, que é negócio de conjuntinho, que intercede com o outro, que faz, enfim, probabilidade, estatística, etc. O que você ensina na educação física? Não é? Se a gente pensar, assim, o conteúdo ele não muda, porque o ser humano não evoluiu a ponto de que você vai mudar. Por exemplo, a educação das habilidades motoras básicas, o ensino da escola de jardim de infância até a quinta série, depois sexta, sétima, oitava, você introduz, especifica e traz mais a educação motora mais especializada, ou seja, você pega aquele fundamental, aplica, né, nas atividades físicas e tal. E na escola de segundo grau, aí, no ensino médio, você vai o quê? Para essa história de que o aluno está, então, alfabetizado, né, nas suas habilidades motoras, ele pode participar de qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de atividade física que ele quiser. Isso é conteúdo. Né? A questão de, por exemplo, desse fitness, health-related fitness, ou fitness para a saúde, né? O sistema cardiovascular, que você acabou de dizer,
aí a flexibilidade, força muscular, etc. Tudo isso é associado que às atividades físicas que eles estão envolvidos. Agora, como você vai ensinar, que você fala das abordagens ou os modelos curriculares, realmente, eu acho que aí é a organização de cada um vai se organizar da melhor maneira possível. Mas como que um professor pode ser contra a ensinar o conteúdo que é da disciplina dele? Não é verdade? Verdade, verdade, Né? verdade. Por isso que eu te fiz essa pergunta, assim, como que muda nessa parte da formação de professores, que eu acho que é a parte mais difícil, é a parte mais complicada de É a mudar. mais complicada, é a mais complicada. Porque mesmo dentro da universidade, você sofre pressões se você se manifestar favorável a esse tipo de a um tipo de aprendizagem mais eu quero que fale mais sobre repertório motor, o outro não, porque cadê o discurso político de que vai transformar o Brasil, né, a partir da educação física, que não vai transformar coisa nenhuma, mas tudo bem, tem que ter aquele discurso. Uhum. Então, dentro da universidade, parece também que tanto existe melindres, quanto também existe a falta dos recursos de investigações acadêmicas que levem a uma melhoria do que ensinar e formar o professor de educação física escolar. Sim. E aí você também vê uma baixa também, por exemplo, nas licenciaturas, se comparadas aos bacharelados. Ninguém mais quer ser professor, as pessoas querem ser outra coisa, não é? E aí, por exemplo, agora puxando um pouco a sardinha para a questão do filme, né, do Mulheres à Sexta. Você já viu falar nisso? Eu vi trechos dele, preciso sentar até essa semana para acabar de ver. Então, aí quando você vê, por exemplo, que Norminha, que Maria Helena, que todas essas jogadoras, que Simone, inclusive, que é cantora hoje, mas foi excelente professora de educação física, você tem Cleonice. Todas essas pessoas foram professores de educação física e todas as pessoas foram descobertas por professores de educação física. Olha que coisa linda. Não é? E é um auge, assim, a Alessandra está aí, a Alessandra também é professora de educação física agora, já sabe o valor que é isso, ela estava até falando de um trabalho que vocês fizeram, que é super bonito e tal. Mas, assim, as crianças estão ali, não é? E negar isso para as crianças, você sabe que eu, quando vim para os Estados Unidos, eu fui fazer yoga, né? Eu nunca tinha feito yoga no Brasil. Com a yoga do De Rosa ali, né, no CPUSP. Mas eu fui fazer yoga e descobri que eu não sabia fazer, eu não sabia virar de ponta cabeça, fazer plantar bananeira mesmo, né? Assim, que é o handstand, né? Eu não sabia fazer isso. E eu falei, gente, como assim? Eu não sei fazer isso? Não é? Aos 32 anos de idade, eu não sei virar de ponta cabeça. E de quem que é a culpa? Não é? Eu culpei minha professora de educação física, coitadinha, era minha amiga até hoje. Mas assim, é uma coisa que na escola não se ensinava porque era perigoso. E porque dava mais trabalho. E dá mais trabalho, e é difícil. Você hoje, você tem, por exemplo, nas manifestações esportivas, o futebol com muito espaço. Vou pegar a participação feminina. Uhum, sim. O futebol, porque culturalmente no Brasil, assim como os meninos têm o espaço para jogar, as meninas também vão se organizando muitas vezes naquele espaço para jogarem. E o Uhum. handball, que tem habilidades motoras mais próximas das habilidades motoras básicas. Tem uma especificidade, mas é mais fácil de Exatamente. transferência. Na época que eu jogava handball, a bola era mais barata. Você não precisava de muitas bolas, porque não eram muitos dribles, né? Basquete você precisa de pelo menos ter uma bola para cada 2 alunos, não é? Mas assim, a gente fazia, a gente, né, dava aula do jeito que dava para dar, mas e jogava do jeito que dava para jogar. E era uma coisa que realmente era mais barato, era mais fácil ensinar também. É mais Apesar. fácil de ensinar. E Então, você tem você um sabe. aumento disso. E quando você tem com habilidades mais específicas, você vê um declínio. É, Você vê um declínio. vê um declínio. Hoje em dia,
se a gente for pensar assim, né, de todas as lives que eu já fiz até agora, a maior dificuldade está na questão dos governantes mesmo, das pessoas que estão mais envolvidas com a educação, de entenderem que o esporte precisa voltar à escola. Ele precisa voltar à escola, mas ele não pode voltar à escola como uma droga que vai salvar a moçada da criminalidade, que ele não é um comprimido, uma pílula, né, um olhinho. Né? O esporte e tem que ser entendido como uma estratégia do ensino do conteúdo da educação física. Assim como a dança é uma estratégia, assim, né? Como o fitness, as atividades de fitness são estratégias, né? Como as lutas marciais são estratégias. Elas, de certa maneira, elas compõem grandes conteúdos e são estratégias de uma série de conhecimentos que vão sendo feitos para o aluno. Né? E a educação física, ela tem a prioridade dela exatamente um aprendizado que você brincou, olha, eu fui para os Estados Unidos, comecei a fazer yoga e não sabia ficar de ponta cabeça, né? Por quê? Porque faltou um conhecimento que vem exatamente da educação física, esse conhecimento relativo a seu eu relacionar-se com o movimento na interação com o meio. Isso a gente e pensa lá nas categorias das habilidades fundamentais, como é que é? Das habilidades fundamentais. Motoras básicas, Motoras básicas, não é? Estabilidade, as locomotoras, né, de um lado para o outro, não, né? As que não se movem, e a questão de como é que é a outra? Manipulativas, né? O manipulador, será que como é que locomoção, fala? a manipulação e chamam também estabilização. Alguns não locomoção, outros estabilização. Então, assim, aí de não locomoção, eu não aprendi nada. De locomoção, aprendi muita coisa. Aprendi a correr, aprendi a tocar pique. Não é? Mas as outras não, as mais especializadas, ginástica não. Então, assim, o que eu penso hoje em dia, o Serginho, né? Você falou das políticas públicas, de educar os políticos. Eu não sei, mas talvez seja uma coisa mais difícil. A Nádia está falando, por exemplo, da educação que vem de casa, da experiência que vem de casa. Qual a diferença hoje, você, professor da Universidade de São Paulo, na formação de professores e os professores os quais você montou políticas públicas para ajudá-los? Qual a diferença que você vê? Olha, é bem grande, porque assim, os professores que eu formei em formação continuada, eles todos foram para um curso de educação física porque desenvolveram alguma paixão relacionada ao jogo, ao esporte, à dança, à ginástica, à luta, à prática corporal de aventura, o que quer que você queira chamar, mas uma relação do movimento com a vida, uma relação corpórea com a natureza, com o meio. Então, nessa interação com esses professores, a gente partia desse alvo que era maior de interesse e ia mostrando outras possibilidades de relações com outros conhecimentos. Né? Hoje, essa meninada vem para a universidade e eu fiz um levantamento de alguns anos, né? Quando eles prestam o vestibular, uma das coisas que eles mais esperam são as aulas práticas. E quando eles chegam, eles ficam 2 anos sem ter aula prática nenhuma. Eles começam a ter aula práticas quando eles vão para o bacharelado ou para a licenciatura. Eu sou da licenciatura e, no meu caso, eu organizo todo o conhecimento da licenciatura em experiências de intervenção prática, tanto eles vivenciando quanto eles planejando e atuando com futuros alunos. Né? Eu gosto da prática, porque eu também fui por conta da prática. E aí eu vejo que os meus alunos hoje têm uma relação até difícil com o próprio corpo. Né? Se tiver alguns deles aqui, eles podem comentar. Às vezes eu converso, levanto com eles. Tá, vocês treinaram na hora do almoço? Porque às vezes tem treinos na hora. Sim. Tomaram banho? Não. Como não? Como é que você vem para a minha aula sem tomar banho? Não, mas eu me troquei, professor. Precisei de desodorante. Mas tá bom, mas como assim?
Ah, professor, aí eu fui descobrir que muitos não tomam banho um na frente do outro. É. Né? Por uma questão de bullying, por uma questão de Uau. vergonha do corpo. Uhum. Né? Eu sou de uma geração, você também, em que a gente tinha um excesso de aulas práticas, que talvez não Nossa, ajudasse a muito. gente tinha 75% de aulas práticas, 25% de aula teórica. Que eu me E, lembro. e você saía, você entrava no chuveiro, saía do chuveiro, se enxugar, você quase saía de cueca pelo corredor, porque ia ter aula, não sei aonde. Não era assim? Era, e de vez em quando a gente ainda errava o vestiário, porque você saía correndo, saía correndo, passava, oh, meu dos meninos, corria, saía, né? Se às vezes estava menino e menina junto, só se É, ia perguntar, tá de cueca, tá de calcinha, então eu vou me trocar. Porque não tinha não problema de tinha. você se trocar estando de roupa íntima por baixo. Uhum. E eu fui descobrir nesses últimos anos que os alunos têm vergonha de estarem nus um na frente um dos outros. Sim, e você sabe que eu experimento isso aqui na educação, quando é na escola, entre a escola primária, né, e o high school, eles têm uma dificuldade, porque na escola primária eles não trocavam de roupa. Aí quando eles entram sexta, sétima e oitava, eles vão ter que trocar de roupa. Né? Então, muitas crianças param de fazer educação física por causa do problema de trocar de roupa na frente dos outros. Então, você imagine que então, o trabalho hoje de formação é um trabalho. Eu tenho alguns projetos de formação de professores independente que eu carrego nas disciplinas que eu leciono. Então, eu Uhum. trabalho muito com a autobiografia e a construção da identidade docente. Inclusive, que é para levá-los a se conhecerem como professores e para levá-los a uma reflexão sobre o seu movimento e o seu corpo, que vão ser objetos da futura intervenção deles na escola. Uhum. E você vê mudança? Vejo, tem gente muito boa vindo, Uhum. que estaria pronta para, por exemplo, a Sofia que está aí, essa é uma turma ótima, que estaria pronta para uma atuação bem diferenciada se as Uhum. políticas públicas ajudassem bastante. Em Sim. políticas públicas, nós criamos também a escola de tempo integral em São Paulo. Né? Uhum. E nessas, a gente criou um espaço, tinha aula de educação física no horário, tem outro de oficinas, que Uhum. chama-se Cultura de Movimento. Uhum. Que o objetivo é exatamente o professor poder falar assim, agora eu vou ensinar o movimento sem o medo de ser chacoteado pelos colegas. Sim. Então, aí quando a gente pensa, né, em você, assim, que é tão habilidoso com as pessoas, porque a coisa que eu mais admiro, né, em você, você é meu amigo, meu querido, né, companheiro de trabalho, mas eu admiro essa habilidade, né, que você tem com as pessoas, a gentileza com a qual você caminha aí nesses mundos, né, tanto políticos como acadêmicos e tal. Você não acha que essa parte da educação que prima, assim, por exemplo, pela inspiração, pela motivação, né? Um mundo melhor, mas que não é um mundo melhor que vai ser transformado porque você toma determinadas atitudes, né, públicas, mas um mundo que você vai ser transformado porque você está contribuindo com a educação daquela pessoa, de que quanto mais experiências aquela pessoa tiver, mais ela vai estar aberta para o mundo. Quanto mais experiência tiver, ela mais vai estar aberta e vai estar aberta para fazer um mundo melhor. Então, quando eu falei que eu aposto muito nos alunos hoje em dia, eu tenho menos alunos que o bacharelado, mas eu Uhum, tenho pessoas muito boas. Não é só sim. boas no sentido de competência acadêmica, boas no sentido de ser humano. Muito bem, Serginho. Então, acho que a gente já vai fechar com chave de ouro. Faltam 3 minutos.
para a gente fechar. E eu queria agradecer muito a você, porque eu sei o tanto que você está ocupado de você participar aqui, né? Essa live fica gravada. A gente está com um podcast agora. Ah, é? Aham. Tem um podcast agora no... Como é que chama? No Spotify. Eu tenho que falar isso tudo que a Thaís mandou falar hoje. Que tem um podcast no Spotify com todas as lives nossas gravadas. Fica aqui no IGTV e também fica no nosso canal do YouTube, Documentário Mulheres Assistam. E quem não assistiu o filme está em cartaz até o dia 30 de setembro, no site www.mulheresassista.com.br. Aguardamos vocês lá. Por falar nisso, hoje é dia de São Cosme e Damião, hein? Hoje é. Pois é, que as crianças nos protejam, nos abençoem. Diga aí, Serginho, um último recadinho para todo mundo que está te ouvindo. Eu quero agradecer, você é a irmã que eu ganhei de coração, e é uma irmã que a gente leva para a vida toda, né? Fazer a live com você era eu fiquei até mais nervoso do que outras lives, né? Fiz algumas lives esses dias, mas era mais tranquilo, era uma coisa mais técnica que eu tinha que fazer, né? Quando a gente vai fazer com quase consanguíneo, a gente já fica mais apreensivo. Mas eu acho que foi muito prazeroso poder rever um pouco o meu passado, mas olhar o presente, acreditando nas pessoas, acreditando num futuro presente melhor. Muito obrigado, viu, Claudinha? Muito obrigado você, meu querido. Obrigada mesmo por esse trabalho lindo que você está fazendo aí na USP. Um abraço para todo mundo, meus colegas, né? E para você especialmente. Terça-feira tem trabalho, hein? Tem, terça-feira a gente se encontra. Tá bom. Beijo para todo mundo que ficou aqui. Muitos beijos para o pessoal do fã-clube da Simone na Veia, Cíntia, a Lê, a Kátia, acho que a Dariana entrou também, a Andréa, a Nakane. Muito obrigada a todo mundo.